Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e tudo mais, que é muito importante para o meu trabalho. Também não se esqueça, né, de me seguir nas redes sociais, @DavisChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mas vamos falar aí da rodada que definiu as equipes que vão ao Super Bowl. Teremos um Super Bowl entre os dois seeds 1, né? Os times que tiveram melhor campanha na AFC e na NFC, Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Mas eu vou começar falando de um tema que eu não gosto. Quem acompanha o canal há mais tempo, né, ou quem me acompanha nos podcasts, seja do The Clock, do Pro Football, nos meus textos, sabe quanto eu detesto falar de arbitragem, quanto eu acho chato falar de arbitragem, quanto eu acho que, por vezes, rouba a magia do esporte, a magia do jogo, por muitas vezes se coloca coisas na conta da arbitragem que fazem parte. Erros são normais, são pessoas. Contudo, entretanto, todavia, a arbitragem das finais de conferência, na minha opinião, e pode ter gente que discorde, e eu respeito a opinião de quem discorda, para mim foram péssimas. Péssimas. Péssimas num nível assim que me incomodou a ponto de eu vir aqui falar, né? Imaginem, eu já disse, eu não gosto de falar. A arbitragem eu acho que não influenciou no resultado de Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers, porque eu acho que com a lesão do Purdy, a gente vai falar isso daqui a pouco, São Francisco não suportaria, né? Mas para mim a arbitragem de Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals foi tenebrosa, extremamente caseira. Isso tira méritos do Kansas City Chiefs? Não. Para mim chega de maneira justa ao Super Bowl. Mas que houveram erros de arbitragem, houveram, existe essa palavra? Acho que não, né? Não existe. Mas enfim, que teve erros de arbitragem a favor de Kansas City que me incomodaram muito, aquela situação do relógio, de ter uma nova terceira descida, alguns holdings não marcados, assim, chato de ter que tocar nesse assunto, mas a NFL precisa de uma arbitragem melhor nesses momentos que decidem as partidas. Decidem o campeonato, para falar a verdade, né? Decidir partidas, todo jogo tem um momento que se decide, mas me incomoda muito isso. Mas vamos falar sobre as partidas em si, né? Vamos falar aí sobre a vitória de Filadélfia sobre o San Francisco 49ers, 31-7. Né? Logo no começo do jogo aí teve uma quarta descida convertida por Filadélfia, que foi passe incompleto, mas o Devonta Smith teve a inteligência de sair pedindo a jogada no huddle para não dar tempo de desafiar. E aí logo depois o Brock Purdy se machuca, né? Machuca num sack do Hassan Reddick, que jogou demais, né? Que jogou demais a temporada toda. E o Purdy fica machucado. Então ali o jogo escoa, né? Por mais que São Francisco tenha tentado ali, conseguindo um touchdown para empatar o jogo, a defesa segurado um tempo, chega num ponto que não dá, não vai aguentar com um ataque com o Josh Johnson, né? E aí os Eagles fazem o que eles têm que fazer. Eles têm paciência, eles não se desesperam quando o jogo não dispara no placar logo cedo, e eles vão minando a resistência da defesa dos 49ers. E aí depois o Josh Johnson sofre uma concussão, e essa concussão acaba trazendo o Brock Purdy para campo de novo, mas basicamente para fazer handoff, né? Então, assim, o jogo corrido dos Eagles funcionou melhor do que se esperava em alguns momentos. A gente viu o Kenneth Gainwell com algumas boas corridas, o Miles Sanders com 2 touchdowns. Foi um jogo que a defesa dos 49ers fez o que dava, mas chegou num ponto que não tinha mais perna para competir. E do outro lado, ofensivamente, não tinha quem lançasse. Então, assim, eu estou dizendo que se o Brock Purdy tivesse ficado saudável, os 49ers teriam vencido esse jogo? Não é isso que eu estou dizendo. E isso que eu quero deixar expresso aqui. O Philadelphia Eagles, para mim, era favorito.
mas fica um anticlímax muito grande, sabe? Eu não acho que existam dúvidas sobre o Philadelphia Eagles. Pelo amor de Deus, torcedor dos Eagles, não existem dúvidas sobre os Eagles. É a melhor campanha da NFL. É um time que merece, com todas as forças, estar nesse Super Bowl. Só o clima do jogo murchou muito. Philadelphia não tem nada a ver com isso. Philadelphia foi e fez o seu trabalho e merece muito estar nesse Super Bowl. E os 49ers, eles lidam com uma maré de azar, né, com seus quarterbacks, que ficou uma montanha muito alta para se escalar. Agora, partindo para o jogo da noite, vitória dos Chiefs por 23-20 sobre o Cincinnati Bengals. Um jogo que começou com os Chiefs melhor, os Bengals equilibraram essa partida, né? O Burrow teve turnovers ontem, 2 turnovers, né? O Chris Jones com uma grande partida. E, gente, eu já falei tudo que tinha para falar de arbitragem aqui, tá? Então, se você pulou direto essa parte aqui, veio direto para o jogo e diz, o Davis não tá falando... Tá lá no começo do vídeo, volta lá que eu falei sobre a arbitragem desse jogo. Mas, assim, o Mahomes claramente baleado. O jogo terrestre dos Chiefs não conseguiu fluir. Não conseguiu. O Mahomes, mesmo com o pé machucado, com mobilidade muito comprometida, conduzindo esse time. O Burrow foi um desafiante à altura. Um desafiante que colocou os Chiefs nas cordas por diversas vezes. Ontem a linha ofensiva dos Bengals não conseguiu repetir as performances que vinha tendo. A gente viu o Frank Clark com sack, o Chris Jones foi o homem da partida, né? Foi o jogador da partida para mim. O Mahomes perdeu aí o Juju, perdeu o Mecole Hardman, perdeu o Tony durante a partida, ou seja, estava com Valdes-Scantling e mais alguns pedreiros além do Kelce. Conseguiu ainda assim vencer o jogo. No final, o Mahomes corre para um first down. O Joseph Ossai, que vinha fazendo uma bela partida, faz uma bobagem e acaba empurrando o Mahomes já fora do campo, 15 jardas e é o field goal do Harrison Butker, né? Claro, é uma bobagem do jogador, mas você não pode colocar uma partida inteira num ponto de um jogador que está no segundo ano na liga, que depois chorou e tal. É um amadurecimento, mas eu falando assim, o que eu acho que o Zach Taylor deve falar. Esse time perdeu esse jogo em outros momentos. Tá? Em outros momentos. Você perde em algumas oportunidades que você deixa dentro do campo, além de todas as questões que a gente já citou. Kansas City também chega de maneira muito justa. Kansas City tem um ótimo time, um ótimo treinador, mas o foco nas próximas 2 semanas precisa ser em estar o máximo saudável possível. Esse time precisa estar saudável para competir com o Philadelphia Eagles. Precisa dos recebedores, precisa do Mahomes numa condição melhor de mobilidade, vai ter um grande desafio. É um Super Bowl que me agrada, são 2 equipes do Philadelphia Eagles, isso inegável, chegou o Super Bowl com o Philadelphia Eagles, então são muitos atrativos. Eu entendo o torcedor de Cincinnati estar dolorido hoje, e também por essas questões que a gente já falou de arbitragem, mas esse time tem um grande futuro, esse time tem um quarterback da franquia, essa comissão técnica evoluiu demais, o Zach Taylor se tornou um bom treinador, e eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu achava que isso não ia acontecer, tá? E esse time tem muito espaço na folha salarial para ano que vem, e eu não vou me espantar se esse time estiver novamente aí na final da AFC ano que vem. Enquanto isso, nos 49ers, vai ter que entender essa situação do Brock Purdy, ele vai fazer um exame, né, para ver como foi a lesão no cotovelo. Pode ser 6 semanas, como pode ser quase 1 ano, se precisar de cirurgia. Isso vai definir muito sobre Trey Lance, o futuro, né? Os 49ers precisam lidar com essa lesão de uma maneira, entender tudo que cerca essa lesão, entender quem é o Brock Purdy, já que ele tem uma amostragem ainda pequena, né? Mas é um time muito bem treinado. Eu brinco muito, Kyle Shanahan, mas o Kyle Shanahan é um grande treinador, tá? Nesse momento, assim, tem lidado com uma falta de sorte muito grande, e eu sei que isso deve ser muito frustrante para o torcedor. Mas a maré uma hora vira, né? Nem sempre a má sorte não dura para sempre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Devo fazer uma live na quarta-feira. Eu estou esperando os treinadores aí assinarem. Eu acho que essa semana a gente vai ter muito isso, os treinadores assinando. E espero vocês aí no canal, tá bom? Um grande abraço, valeu e tchau!